Olá, sou Gilberto Lima, administrador aqui do canal Ministérios. É bom ter você conosco na nossa companhia. Não deixe de inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho aí para você receber as notificações dos próximos vídeos. Nós estamos com a nossa série Milagres que Presenciei e hoje nós estamos de volta com o pastor Dirson, que está sempre aqui nos abençoando com as suas histórias belíssimas. E pastor Dirson, que história é essa de endereço errado? Coisas curiosas, não é, Gilberto? Mas é um fato isso que aconteceu. Eu havia criado ou aberto um distrito. Penetramos na cidade, implantamos a igreja ali. Um dia, isso era uma tardezinha, minha esposa tinha ido ao centro da cidade, que não era tão distante, fazer algumas compras. É isso mesmo, Gilberto. Tem coisas que parecem que são erradas e terminam dando certo, não é verdade? Bom, uma tarde, eu estava em meu escritório. Minha esposa tinha ido ao centro da cidade, que não era tão longe, fazer algumas compras. E, de repente, me deu vontade de ir à frente da casa e dar uma olhadela se minha esposa estaria vindo. Na frente da minha casa tinha um murinho baixo. Eu saí, olhei para lá, não vi minha esposa. De repente, eu debrucei sobre o muro e fiquei ali esperando, quem sabe ela apareceria. Daqui a pouco eu vi a uns 150 a 200 metros um policial, um PM. Ele dobrou lá na esquina e direcionou-se para a minha casa. Eu fiquei acompanhando ele ali, mas não é estranho se ver policial dentro da cidade. E ele veio, quando chegou na frente da minha casa, parou, olhou para mim e me perguntou: por favor, amigo, é aqui que mora o pastor? Eu falei: é. Aí ele disse: o senhor pode, eu gostaria de falar com ele, o senhor pode chamá-lo para mim? E eu disse para ele: eu sou o pastor, pode falar. Ah, mas não é o senhor, não. Não é o senhor. É um outro pastor. O que aconteceu, disse ele, é que eu vinha lá, entrando no bairro, sem saber onde é a casa do pastor que eu conheço, eu perguntei para uma pessoa: onde é a casa do pastor fulano de tal? Deu o nome do pastor, que era o pastor de uma igreja evangélica que ele, o militar, estava frequentando. A pessoa me deu o endereço, mas em vez de dar o endereço dele, foi o do senhor aqui. Quando ele disse o nome do pastor, eu falei: ah, eu conheço esse pastor, ele é meu amigo, ele já esteve aqui na minha casa, já nos falamos várias vezes. Mas você está procurando ele, eu posso saber o motivo? Ele me disse então: olha, eu sou interessado em conhecer sobre a Bíblia. E esse pastor já me ofereceu 3 vezes me dar um curso sobre a Bíblia. E cada vez que ele me oferece o curso, ele me diz: eu vou te levar à minha casa para nós estudarmos lá em casa sobre a Bíblia Sagrada. Eu ouvi aquilo e pensei: o que eu vou dizer para esse indivíduo diante de uma situação desta? Porque eu percebi ali que era uma alma aberta ao Evangelho. Então eu disse para ele o seguinte: bom, eu sou pastor da Igreja Adventista. E como pastor, o meu trabalho é dar cursos também. Eu tenho vários cursos da Bíblia
eu conheço o curso dele e sem qualquer presunção, sem querer subestimar o curso dele, mas eu sei disso porque eu conheço o curso, eu tenho matérias que não tem no curso dele. Aí ele olhou para mim assim e disse, o senhor poderia me mostrar alguma das aulas que o senhor tem? Eu falei, você quer entrar aqui? Entra aqui. Fomos para o escritório e eu entrei pensando, o que eu vou dizer para ele? O que eu vou dizer para ele? Aí me veio na mente, fala sobre a lei de Deus, fala sobre o sábado. E eu pensei, é isso mesmo, porque se ele for atrás ainda daquele pastor, ele pelo menos já vai sabendo dessa verdade. Então abri a Bíblia e estudei com ele sobre a lei de Deus e sobre o sábado. Quando nós acabamos de estudar aquele tema, ele me disse, olha, eu gostei tanto que eu queria pedir ao senhor para continuar me dando curso. Eu vou dispensar o curso dele e vou começar a frequentar a sua igreja, pastor. E vamos estudar a Bíblia juntos. E foi isso mesmo. Começamos estudando, Gilberto, juntos a Bíblia. Entrei para todas aquelas nossas doutrinas e procurei enfatizar aquelas doutrinas que eles ensinam de uma maneira distorcida. Aí veio um problema. Ele morava num quartinho tão apertado e nós precisávamos, nem sempre ele podia vir à minha casa, precisávamos de um lugar para poder dar os estudos. Eu propus a ele, nós fazemos na delegacia, ele disse, mas eu não tenho condição, não, eu sou um mandado lá dentro, eu sou um PM. Isso é coisa lá com a delegada. Eu falei, e se eu conversar com a delegada? Bom, se o senhor conversar com ela, aí é outra coisa. Fui, conversei com a delegada de polícia e ela me disse, perfeitamente, pastor, o senhor pode vir aqui, me levou lá numa sala e me disse, essa sala aqui é sua, quais são os dias que o senhor quer vir todos os dias? Eu quero vir todos os dias. Então, o senhor entra aqui nessa sala. Eu convidei ela a assistir o curso. Só que ela, dado aquele movimento ali, já não tinha tempo para nada. Então ela não acompanhou. Viu lá uma aula ou duas, mas não acompanhou os estudos. E eu comecei dando os estudos bíblicos para ele. Chegou um momento quando ele decidiu se batizar. Mas aí veio um outro problema. Ele trabalhava na rua. E na rua, no sábado, ele tinha que estar trabalhando. Caía o sábado, a escala, tinha que estar trabalhando. Aí eu fui falar novamente com a delegada. Expus para ela sobre o sábado, disse a ela que o PM queria guardar o sábado, mas estava com esse problema. O que a senhora pode fazer para nos ajudar? Ela disse, eu não posso fazer nada aqui. Agora, a única coisa que eu posso fazer é pedir uma transferência dele para aqui, para um lugar onde ele possa trabalhar no serviço burocrático, serviço interno. Aí ele tem o sábado livre. Eu falei, ô doutora, faz isso para a gente. Poucos dias depois, ela me chamou e me disse, olha, ele vai ser transferido para Salvador. Vai trabalhar lá no escritório e vai poder guardar o sábado. Só que ele vai agora, ele já está indo. E ele foi transferido para lá. Sempre comunicávamos. Um dia, quando nós estávamos falando, ele disse, eu tenho uma notícia muito agradável para te dar. Eu me batizei. Eu sou membro da igreja. Eu quero te agradecer aquele dia, quando você me propôs assistir aquela aula na sua casa. Eu quero te agradecer, eu já agradeci a Deus. Eu quero te agradecer, pastor.
e te pedir para continuar aproveitando as oportunidades que você tem para encaminhar pessoas a Jesus Cristo. Na verdade, eu não o batizei, um colega meu o batizou. E o tempo passou. A última notícia que eu tive dele é que estava se preparando porque ia fazer vestibular para estudar teologia. Eu quero dizer a você que está nos ouvindo que Deus tem as suas maneiras de encaminhar as pessoas. E pode ser que você seja uma dessas pessoas que Deus quer encaminhar também para a verdade. Se você sentir na sua vida o toque do Espírito Santo, aceite, porque Deus quer a sua salvação. Que Deus te abençoe. Pastor Dirson, que história impactante. Querido, semelhante a Saul, que sai procurando jumentas, encontra um reino. Esse militar procura um pastor, encontra-se outro pastor no endereço que não era o endereço que ele deveria procurar, mas ali ele encontrou as verdades da palavra de Deus, preparou-se, foi batizado e hoje aí foi fazer teologia para se tornar um ministro na obra do Senhor. Os planos de Deus para você é sempre maior. Como o pastor fez um apelo, eu queria que você literalmente colocasse a sua vida no altar do Senhor e permita que Deus cumpra os planos dele na sua vida. Eu quero orar por você, mas eu queria que você orasse por você e pela sua família, que você fizesse uma oração de entrega aonde você está nesse momento. Mas, por enquanto, eu quero orar. Vamos orar? Nosso grande Deus, nosso Pai, o nosso muito obrigado pela história maravilhosa que nós acabamos de ouvir. Abençoa aí os nossos ouvintes. Eles têm também os seus planos, as suas histórias. Que o Senhor esteja com eles, cumpra na vida deles o plano da salvação. São bênçãos que nós te pedimos, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.